Nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 coisas que você precisa fazer para se tornar perigosamente confiante. Se você quer aprender todas elas, fica até o final. Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre a confiança, vamos desmistificar um pouco sobre o que seria essa confiança. Porque existe a confiança e a autoconfiança. Então vamos por partes. Primeiramente, a confiança seria você acreditar fielmente em uma coisa. Isso daí é o que principalmente rege a religião. A religião é sobre confiança, sobre você confiar em algo maior. Já tem a autoconfiança. A autoconfiança, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre você confiar nas suas próprias capacidades de forma humilde. E o que isso quer dizer? É você reconhecer aquilo que você é bom e você aceitar. Você falar, pô, eu sou bom nisso, mas eu sou bom até certo ponto. Nessa coisa aqui eu não sou bom. E tem a arrogância, que é o que você não quer ter. A arrogância já vem daquilo de você achar que você é especial, que você é bom, que você sabe de tudo em absolutamente todas as coisas. Talvez aqui o vídeo ele fique mudando um pouco por conta do tempo aqui de Curitiba, que é uma loucura. Mas vamos continuar. A arrogância seria você acreditar mais do que você é capaz, entende? Então, por exemplo, às vezes você não tem a capacidade suficiente para, não sei, consertar o carro que deu problema, mas você fala, não, eu sou bom, eu sei fazer isso, e você não sabe. Você tenta e só piora a situação. Isso seria arrogância. A autoconfiança já é você saber realmente aquilo que você consegue e aquilo que você não consegue fazer. Beleza? Com isso daqui estabelecido, vamos para a primeira coisa que você precisa entender para se tornar perigosamente confiante, que é autoconfiança não é um traço de personalidade. A autoconfiança é um estado emocional. E o que isso quer dizer? Por ser um estado emocional, significa que ela varia, não fica o tempo inteiro. Por exemplo, a felicidade. A gente tem o costume de falar, tal pessoa é feliz, tal pessoa é triste, mas quando a gente fala sobre felicidade, o que a gente realmente quer dizer é, tal pessoa está feliz nesse momento, tal pessoa está triste nesse momento, certo? Até porque você não consegue ficar feliz o tempo todo, você não fica triste o tempo todo, você não fica irritado o tempo todo. O seu humor, ele varia ao longo do dia, isso daí é normal. Então, ou seja, confiança, assim como felicidade, assim como tristeza, assim como a raiva, são estados emocionais. Vai ter momentos em que você vai estar se sentindo confiante e vai ter momentos que você não vai estar. E é aqui que entra o primeiro ponto, que é você decidir em quais momentos você vai estar confiante, em quais situações. E sim, isso é totalmente possível de se controlar. Então, a primeira coisa, você tem que entender em quais momentos que você vai se sentir confiante. E a segunda é que a confiança vem da sua competência. Eu vou dar um exemplo muito simples de você entender. Vamos pensar sobre futebol. Digamos que vai ter um campeonato na sua escola. Vamos supor que você ainda está na escola e vai ter um campeonato. Se você é alguém que entende de futebol, você tem uma visão técnica no sentido que, pô, eu sei qual que é o horário que eu tenho que passar, eu sei qual que é o horário que eu tenho que cruzar, sei qual que é o horário que eu tenho que chutar pro gol com força, uma hora que eu tenho que chutar um pouco mais encaixado, mais colocado. Ou seja, se você tem esse conhecimento e tem a capacidade, quando você joga, as pessoas te elogiam, quando você joga, você faz bastante gol, ou você realmente faz a diferença no time, você vai se sentir mais confiante. E essa confiança veio da sua competência, porque você já provou para sua mente que você é boa naquela coisa. Você provou através das suas sensações. Ou seja, você fazer um passe, as pessoas admiravam o seu passe, você viu que você passou para a pessoa certa para ela fazer o gol, você criou tipo, porra, eu fiz a diferença. Aquela coisa aconteceu por minha causa. Ou seja, você teve uma experiência e teve um sentimento positivo. E isso daí gera sua competência. Então você teve o que a gente chama de sucesso. Então a tua mente começa a entender que conforme você realizou tal ação e você teve tal sentimento que foi positivo, ela vai criar uma autoimagem para você. E a imagem que ela vai criar para você é de fulano é competente nisso. Ou seja, quando tiver um momento de agora vai ter o campeonato entre as turmas. Se você é alguém que jogou bem o ano inteiro, você vai se sentir confiante que você vai jogar bem. É normal nesse momento você ficar com uma pressão um pouco maior, ou seja, não ficar tão confiante quanto nas outras vezes, porque você tem competência em jogar futebol, mas talvez nessa pressão seja a primeira vez que você está indo. Então é uma pressão maior, uma cobrança maior, e talvez você não esteja acostumado com esse estímulo, por isso você não fica tão confiante assim. Mas agora, se você se acostumar com esse estímulo, você já ficaria mais confiante.
Vamos pensar em outro exemplo. A pessoa que é péssima no futebol, que nunca joga bem, aquela pessoa que só faz merda, que sempre é o último a ser escolhido, e por algum motivo essa pessoa falou: Ó, você vai ter que jogar nisso daqui, você não tem escolha. Essa pessoa não vai se sentir confiante porque ela não tem competência. Ou seja, a sua competência vem através de duas coisas, que é do seu conhecimento e das experiências que você teve. Então, quanto mais experiências positivas, quanto mais conhecimento, mais competência você tem, logo mais confiante você se sente. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque eu falo sobre comunicação, sobre autoestima, essa é a minha especialidade. Quando você vai conversar com uma pessoa, digamos que você é um homem e você quer conversar com uma mulher que você achou interessante na rua. Se você é alguém que não faz isso, é óbvio que você não vai se sentir tão confiante assim. Agora, quando você começa a ter mais conhecimento de, pô, eu sei como chegar, eu sei como falar, você vai se sentir mais confiante para fazer isso. Mas ainda não vai se sentir 100% porque você não está acostumado com o estímulo, com a pressão de chegar lá. Conforme você vai fazendo mais vezes, você começa a ficar mais tranquilo. Então, basicamente, é você se expor a essas situações, beleza? A outra coisa é, conforme você vai fazendo, você vai tendo mais confiança, conforme você aprende, você vai tendo mais confiança. Só que existe uma outra coisa que você pode fazer, que é você começar a criar a autoimagem de uma pessoa confiante. O que que é isso? Quando você cria uma autoimagem, a sua mente ela vai agir para manter essa imagem que você criou. Por exemplo, se você se enxerga como uma pessoa vaidosa, vamos dizer, você é alguém vaidoso no bom sentido, que você cuida da sua própria aparência. Toda vez que você não cuidar da sua aparência, ou seja, ser desleixado com o teu cabelo, com a tua barba, com o jeito que você se veste, a sua mente vai entrar quase que num mini conflito, porque ela vai pensar, pô, a minha identidade, digamos que seu nome é João, a identidade do João é que ele é uma pessoa vaidosa. Então, se ele é uma pessoa vaidosa, a partir do momento em que ele faz alguma coisa que vai contra essa autoimagem, ela vai criar a ideia de que, pô, a gente está indo contra os nossos valores, estamos indo contra o nosso princípio. Então você vai ter uma resistência a quebrar isso. Você percebe que você consegue criar bons hábitos a partir disso? Porque se, por exemplo, você tem a autoimagem de que você é uma pessoa higiênica, você não escovar os dentes se torna mais difícil do que escovar os dentes, porque a sua mente criou essa autoimagem. Logo, ela facilita as suas ações, ela facilita a ação de escovar os dentes. E conforme você faz isso, conforme você facilita essas ações, você cria um hábito. Logo, você começa a fazer essas coisas de forma automática. Ou seja, como que você faz para você criar a imagem de que você é confiante sem ser confiante? Você vai fazer isso ressignificando muitas coisas. Vamos com calma, porque eu sei que talvez essa aula esteja ficando meio avançada. A partir do momento em que você não age, por exemplo, eu quis conversar com tal pessoa, eu quis falar alguma coisa em público e eu não agi. A sua mente vai começar a criar a imagem de você é tímido, você não conseguiu, porque você obteve uma experiência negativa, um sentimento negativo. Então o que que você vai fazer? Ao invés de você mentalizar, porra, eu não consegui porque eu sou tímido, eu não consegui porque eu sou um merda, eu não consegui porque eu sou ruim, você vai mudar a forma que você pensa e você vai pensar, ao invés de se enxergar como eu sou tímido e por isso eu não consegui, você vai pensar: eu sou alguém que tô me esforçando para ser mais carismático. Eu sou alguém que tô trabalhando a minha confiança. O que que você quer dizer com isso? Você primeiro tira a autoimagem de que você é tímido, de que você é inseguro e você tira todas essas coisas negativas. Só disso acontecer, a sua mente já vai se forçar a não ter essas atitudes negativas, porque você está mudando a forma como você se enxerga. E você colocar isso de eu estou trabalhando no meu carisma, estou trabalhando a minha autoestima, estou trabalhando a minha confiança, a sua mente vai entender, cara, ele ainda não é confiante, mas ele está trabalhando. E como ele está trabalhando, o que, que ele precisa? Ele precisa fazer mais? Logo, eu vou me esforçar para ele fazer mais. Então você não está fazendo aquela coisinha boba que muito coach fala, que é se olhe no espelho e diga, eu sou confiante. Isso daí não ajuda, cara. Você sabe que você não é, você está mentindo para você mesmo. Agora você falar, eu estou trabalhando para ser mais confiante, não é uma mentira, é um fato. Então você está enxergando a ótica por outro lado. É aquela famosa, como é que é? Não é citação, ditado, enfim, é aquele dilema do copo. Ele tá meio cheio ou ele tá meio vazio? Tem um copo que tem água até metade. Muitas pessoas vão falar, o copo tá meio vazio. Outras vão olhar, ele tá meio cheio. Então não tem um certo e errado. É a sua perspectiva. Então você pode se olhar na perspectiva de, porra, eu não consegui falar em público porque eu sou um merda. Ou, cara, eu não consegui falar em público ainda, mas eu tô trabalhando para ser mais confiante. Eu cheguei em tal pessoa e tomei um toco. Cara, eu tô trabalhando minha confiança.
Eu não fui lá porque eu quero provar alguma coisa, porque eu quero agradar alguém. Eu fui lá por mim, para treinar isso daí de chegar. Só de você fazer isso, você vai ver que você vai lidar muito melhor com o desconforto. E eu sei que tudo isso que eu tô falando é muito sobre mentalidade, mas cara, antes de você ir pra prática, você precisa da mentalidade certa, porque se você não tiver essa mentalidade certa, você vai cometer o mesmo erro que eu cometia no meu passado, que era, eu vou tentar fazer tal coisa e não vou conseguir, porque você vai fazer uma vez, vai se frustrar, vai fazer duas vezes, vai se frustrar e você para. Agora, quando você tá com a sua mentalidade alinhada com o que você quer, não importa quantas vezes você fale, porque a sua mentalidade tá alinhada. Então, se a sua mentalidade é cada dia que passa, eu busco oportunidades para me tornar mais confiante, a sua mente vai buscar essas oportunidades e você vai estar se honrando conforme você vai lá e faz. É simples. Vamos para a terceira coisa, que eu já estou começando a ficar exaltado aqui, mas eu também fico animado com esse tipo de conteúdo. A terceira coisa é a exposição gradual. Por que eu falei da mentalidade? Se o seu objetivo é, cara, eu quero me tornar alguém mais confiante, quero me tornar alguém mais carismático, adianta você se colocar numa situação que está muito acima de você? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você é alguém que não joga nada de futebol. Uma coisa é, cara, o gol tá vazio, a bola tá na sua frente, é só você chutar pro gol. A chance de você fazer isso e acertar é alta, né? Pô, pode ser que você dê uma bicuda e jogue a bola pra fora, mas muito provavelmente você vai acertar o gol. Agora, se alguém que nunca jogou futebol na vida, alguém vai lá e fala, cara, faz 50 embaixadinhas com a sua perna esquerda seguida, 50 embaixadinhas com a sua perna direita seguido, um seguido do outro. A chance de você errar é maior, certo? Porque é um desafio a mais. E quando você erra, você se frustra. A questão é, a sua mente é como se fosse uma criança mimada. Você precisa dar estímulos positivos para ela. Só que a vida não é um morango. Você não vai conseguir dar estímulos positivos o tempo inteiro. Então o que você faz? Você vai dar estímulos positivos graduais. Por exemplo, você que é tímido, você pedir uma informação para uma pessoa na rua é um estímulo positivo. Pô, eu venci essa vergonha. Só que isso daqui é um estímulo positivo pequeno. Você, homem, chegar numa mulher que você gosta e trocar uma ideia com ela, pegar o número dela, é um estímulo muito maior. Porque a sua mente valoriza mais isso. Só que é uma coisa mais difícil. E se você tentar essa coisa mais difícil, você vai, se você falhar, isso daí vai mexer muito com você. Por quê? Você já percebeu que as suas emoções são ditadas quanto mais você dá importância para alguma coisa? Por exemplo, você simplesmente, sei lá, limpar a casa, talvez não seja algo tão valioso assim para você, porque você não dá tanta importância para isso. Ou seja, se um dia você não limpar a casa, você não vai ficar tão triste porque você não dá tanta importância. E se um dia você limpar a casa, você não vai ficar tão feliz porque você não dá tanta importância. Agora, se você ganhasse na loteria, porra, você ficar hiper mega feliz. Por quê? Porque você dá muita importância pro dinheiro. Então, se você não tiver dinheiro, você vai ficar desesperado, porque você dá muita importância para isso e você não tem. Então, o sentimento negativo vai ser maior. Agora, quando você ganha dinheiro pra caralho, você vai se sentir muito mais feliz, porque tem uma coisa que você dá muita importância e você conseguiu. Ou seja, pedir informação pra pessoa na rua, você não dá tanta importância. Agora, você ficar com alguém que você gosta é algo que você dá muita importância. Ou seja, se der errado nisso daqui, você vai sentir mal, mas não vai ser tanto. E se você se der bem, você vai sentir bem, mas não vai ser tanto. Agora, nisso daqui, se der errado, você vai ficar muito mal. Se der bem, você vai ficar muito bem. Então, qual que é a ideia? Para você estar nesse nível, você precisa de mais confiança. Então, eu não vou te jogar para esse nível de uma vez. O que eu vou fazer? Vou começar aos poucos. Então, é isso que você faz. Você começa a ter pequenas vitórias ao longo do seu dia. Você começa isso, primeiro, que é você fazendo aquilo que você se comprometeu. Então, se você se comprometeu, cara, eu vou arrumar minha cama todo dia de manhã, faça isso. Thiago, mas o que isso tem a ver com conversar com pessoas na rua? Tudo. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz tudo. Se você diz pra si mesmo, cara, eu vou arrumar minha cama e você não arruma a porra da sua cama, como que você espera conseguir falar em público, sendo que você não consegue fazer isso? Você não consegue falar em público e você vai dizer, não, mas dessa vez eu vou falar em público. A primeira oportunidade que você tiver de não fazer ou de jogar pra depois, de ficar postergando, você vai fazer isso, porque você não tem a capacidade de cumprir com a sua própria palavra com você mesmo. Então o que você precisa é cumprir com o que você promete. Se você falou, cara, eu vou arrumar minha cama, você vai lá e arruma a sua cama. Se você falou, todo dia eu vou me esforçar a dar bom dia para as pessoas, a pedir uma informação na rua só para treinar o meu carisma, você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer, você ensina para sua mente que a sua palavra não vale de porra nenhuma. Então o que você precisa é começar a provar para si mesmo que a sua palavra tem valor. Você teve um sucesso aqui, você busca um desafio a mais. Pô, tô pedindo, sei lá, informação pra pessoa na rua. Tá, agora eu vou tentar puxar papo com alguém na fila de um, sei lá, no almoço.
enquanto eu vou almoçar, eu vou no restaurante, vou puxar papo com alguém na rua, eu vou me esforçar a ter essas conversas mais banais, estou no caixa de mercado, vou tentar conversar com alguém e você vai subindo aos poucos. Essa exposição gradual, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque se ela não tiver muito cuidado, você for querer ir de qualquer jeito, muito provavelmente você vai passar por uma frustração muito grande, isso vai mais te bloquear do que te destravar. Então o que você precisa é de uma orientação, de alguém que vai falar, cara, vamos começar por esse nível, depois por esse nível, depois por esse nível, por esse nível, e alguém que vai te ajudar a ver a sua evolução. Eu consigo fazer isso por você através do meu treinamento Maestro do Carisma, que é o melhor treinamento sobre carisma que existe no Brasil. Nesse treinamento, você aprende absolutamente tudo sobre como encantar uma pessoa, sobre como ser mais confiante, como colocar para fora a sua versão mais autêntica sem ter que usar nenhuma máscara, sem ter que se apegar a técnicazinha, simplesmente você expondo o melhor que tem dentro de você. Lá eu tenho uma aula que se chama Exposição Gradual Social, que eu falo exatamente sobre isso, além de outras aulas que eu tenho falando sobre confiança, onde eu me aprofundo ainda mais nesse assunto que eu não conseguiria me aprofundar aqui. Então, se for do seu interesse, é o primeiro link na descrição, entra para o Maestro do Carisma, que isso daí vai mudar muito. Mas caso você não decida entrar para o Maestro do Carisma, pelo menos aplica aquilo que você aprendeu nesse vídeo, porque de nada adianta você assistir esse, pular para um outro vídeo e ficar nessa daí. Nada vai mudar se você não for para a prática. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e rumo ao topo.